Bom, pessoal, então hoje nós vamos continuar falando dos fatores que indicam a qualidade da cana-de-açúcar. Esses fatores que nós vamos falar hoje, eles são avaliados no laboratório, né, que as usinas têm, para verificar qual que é a qualidade da matéria-prima que está chegando para a indústria. E como a gente já falou em outras aulas, é muito importante ter essa avaliação para saber como que essa matéria-prima está chegando e poder ter a comunicação entre indústria e campo, né? O que está chegando para a indústria processar e o que no campo pode ser melhorado para, se a matéria-prima não estiver aí no ideal, né? O que pode ser melhorado para melhorar essa eficiência até de industrial, porque sabemos que a indústria ela vai extrair a sacarose, mas essa sacarose ela é produzida lá no campo, pela planta, né, da cana-de-açúcar. Então, essas análises são de extrema importância para verificar como essa matéria-prima chega e tem uma comunicação entre campo e indústria. Os principais fatores relacionados à qualidade da cana-de-açúcar que nós vamos falar hoje são o POL, que é a sacarose aparente, a pureza, o ATR, que é o açúcares totais recuperáveis, o AR, que é os açúcares redutores, e porcentagem de fibra e tempo de queima ou de corte, né? O que é o POL, né? É o teor de sacarose da cana. Para a indústria, quanto mais elevado esse teor, melhor, porque representa uma sacarose útil para a indústria processar e fabricar o açúcar e fabricar o etanol. A pureza, ela é determinada pela relação do POL pelo Brix, multiplicado por 100, porque vai dar em porcentagem, né? Quanto maior a porcentagem de pureza, né, da cana, isso indica uma matéria-prima de melhor qualidade e mais facilidade na recuperação da sacarose ali, da extração da sacarose. O ATR é açúcares totais recuperáveis. Eles indicam a quantidade dos açúcares na cana, sacarose, glicose e frutose. A concentração de açúcares na cana, ela tem uma variação, de forma geral, claro que pode ser menos, depende da qualidade dessa cana, do ponto de colheita dessa cana de açúcar, mas entre 13 e 17,5. Um ATR ideal é considerado aí acima de 15%, né? Essa cana, quando ela é cortada, ela tem que ser processada o mais rapidamente possível, né, entre o corte, o transporte, o processamento, porque começa, a partir do corte, ter perdas da sacarose. Essas perdas são devido à ação de micro-organismos, são devido a ações enzimáticas e também reações químicas, que ocorre ali a partir do momento do corte desse como. Por isso que o mais rápido entre cortar, colher lá de forma hoje mecanizada, como a gente falou, na maioria das áreas aqui no Sudeste, né? Ou o tempo de queima, quando em áreas ainda com alta declividade, que faz a queima e depois o corte manual. Então, tem que ser o menor tempo possível entre a queima, quando é corte manual, e o processamento, ou o corte e o processamento, para evitar essas perdas da sacarose, que a partir do momento que faz o corte dos cômodos, ou a queima dos cômodos, começa a ter perdas da sacarose. Os açúcares redutores. O que é esses açúcares redutores? É a quantidade de glicose e frutose na cana. Quanto maior indicar a quantidade de glicose e frutose, elas afetam a pureza. Elas refletem uma menor eficiência da recuperação da sacarose, porque o açúcar ali importante é a sacarose, né? A porcentagem de fibra da cana. A porcentagem de fibra, quanto mais alta a fibra, menor será a eficiência de extração. Só que a cana hoje, a cana moderna, que teve que ser melhorada, né, para colheita mecanizada, ela tem um teor de fibra considerável, porque no processo de melhoramento, para ela ter resistência a tombamento dessa cana, né, ela tem
e para ela ter um porte mais ereto. Então, ela é uma cana com uma quantidade de fibra até maior do que os materiais anteriormente cultivados, antes desses processos de melhoramento para colheita mecanizada. Cana com baixa quantidade, então a fibra é necessária, a fibra da cana que vai dar sustentação dessa planta no campo. Cana com alta quantidade de fibra representa ali um problema na eficiência de extração da sacarose. Só que uma cana com baixa quantidade de fibra, ela tem mais possibilidade de acamamento no campo, de quebra desses comos com o vento, e isso também prejudica, né, a qualidade dessa cana dentro da indústria, porque a cana que é tombada, que tomba ali na hora da colheita, leva muita terra junto, e também a cana que tomba pelo vento, ela começa a ter um gasto de sacarose, porque ela começa no processo de enraizar ali, né, no solo, então é prejudicial. Então tem que ter o equilíbrio, né, no processo de melhoramento genético da cana. Hoje, esses materiais mais modernos têm uma quantidade de fibra até maior do que os materiais cultivados anteriormente. E isso é um problema dentro do processo de extração, porque quanto maior o teor de fibra, essa extração ela é menos eficiente. Aqui só falando, né? Deixa eu ver se é um vídeo. Não, é só uma imagem mesmo. A cana camada, vocês estão vendo aqui nessa imagem, muita cana deitada aqui, né? Então, essa cana aqui, com baixo teor de fibra, ela tem mais probabilidade de cair com a ação de ventos que passa ali no canavial. E ela vai levar muita terra junto, então as impurezas minerais, né? E isso prejudica também a qualidade da matéria-prima lá no campo, quer dizer, dentro da indústria, né? Para limpeza, a gente falou de todos os problemas das impurezas vegetais, minerais, que vão junto com a cana-de-açúcar. O Roger até falou aí da questão, porque ele trabalha com manutenção, né, dentro das indústrias, como isso prejudica, né, causa desgaste ali dentro da indústria, com essa grande quantidade de impurezas minerais e também as impurezas vegetais. A palha, que vai junto com os comos, ela absorve, né, a sacarose, então até reduz a eficiência de extração, então tem uma série de problemas. Outro fator é o tempo de queima ou tempo de corte. A gente falando aqui na nossa realidade em Sudeste, não se queima, né? Tá fazendo a colheita da cana crua. Então, é o tempo entre colher e o tempo entre a extração da sacarose, ou por moenda ou por difusor, dependendo aí do tipo de extração que a usina usa. Esse tempo, quanto menor, melhor, né? Para que evite a ação de redução da sacarose. Quanto maior o tempo entre colher e processar, vai começar a ação de micro-organismos ali no como, fazendo a inversão da sacarose, quebrando essa sacarose em açúcares redutores e até fermentando, a ação de fermentação ali nos comos, se demorar muito. Então, o tempo entre colher e processar, ele tem que ser o menor possível, né? Fatores que interferem lá no campo, a gente já falou sobre esses fatores, né? Temperatura interfere na qualidade da cana, chuvas, adubação, a quantidade de terra que vem junto com a cana, a quantidade de palha, tudo isso prejudica, né, a qualidade da cana-de-açúcar. Pragas e doenças na cana-de-açúcar vai reduzir produtividade, perda dos açúcares recuperáveis, né, quando você tem ação de pragas, como a broca da cana. Quantidade de palha que vem junto com essa cana reduz também a qualidade da matéria-prima. Falando, então, dessas amostras, né, dessas análises das amostras, a gente mostrou na aula passada que o caminhão, quando chega na usina, é feita uma amostragem, né, por caminhão que chega, e é muito comum usar a sonda oblíqua, né? Tem também a horizontal, mas o mais comum tem sido o uso da sonda oblíqua. E essa amostra vai ser triturada, homogeneizada, e vai se retirar
500 gramas para fazer as análises, né? Usa-se uma balança para fazer a pesagem dessa amostra, e o restante dessa amostra vai se servir de contraprova, caso tenha algum problema nas leituras, tenha um valor muito discrepante, e pode depois repetir essas amostras, né? Para extrair o caldo, depois que essa amostra foi processada, triturada, né, foi homogeneizada, tem que extrair o caldo e fazer a pesagem do bagaço úmido, para fazer as avaliações. O caldo, então, ele é extraído com a prensa hidráulica, ele tem uma pressão constante, isso para todas as amostras, uma pressão igual, né? Aqui falando desses 24,5 megapascal, que representa uma força aí de 250 quilogramas força por centímetro quadrado, para extrair, para separar o caldo do bagaço dessa amostra. Falando aí que tem que ser sempre calibrado para que trabalhe com a mesma força, a mesma pressão constante em cada amostra, para não ter erro, né? Para que todas as amostras sejam extraídas com a mesma pressão. A calibração ela é fixada uma etiqueta sobre o manômetro da prensa, indicando a pressão de trabalho, para que a pressão sobre as amostras sejam sempre as mesmas. Então, depois que fez essa extração, faz o peso do bagaço, né, que é utilizado para o cálculo da fibra, que é obtido esse peso numa balança seminalítica. A determinação do Brix, do caldo. A determinação, o Brix é o teor de sólidos solúveis, né? Ela pode ser realizada em um refratômetro digital, de leitura automática, ou, como vocês estão vendo aí na imagem, que avalia que ela tem que uma boa precisão para avaliar o Brix, né? Quando tiver presença de impurezas minerais no caldo, o Brix poderá ser determinado em caldo filtrado. Quando se utilizar a determinação do Brix por espectrofotometria de infravermelho, o caldo deverá ser filtrado ou peneirado. Determinação do pol, que é o açúcar aparente, aí, a sacarose aparente, né? Faz uma mistura do caldo, mais uma mistura clarificante à base de alumínio ou chumbo, subacetato de chumbo ou cloreto de alumínio. Tem a quantidade adequada dessa mistura clarificante a ser misturada, né? Obtém o caldo filtrado e a filtragem do caldo, obtenção do caldo clarificado e faz a leitura sacarimétrica pelo sacarímetro digital. Mostrando aí o sacarímetro, né, digital. Caso não consiga a clarificação do caldo com o uso das quantidades recomendadas, né, dos clarificantes, faz uma refiltragem do caldo e repete a análise. Aqui, quando o pol do caldo é calculado quando você usa, por exemplo, o subacetato de chumbo, essa fórmula, onde o LPB é a leitura sacrimétrica equivalente a subacetato de chumbo, isso quando se usa o subacetato de chumbo, né? O LAI é leitura sacrimétrica obtida com a mistura clarificante à base de alumínio, sendo assim a equação completa para o cálculo do pol da cana passa a ser a seguinte, essa aí, 1,00621 vezes o LAI, que é a leitura sacrimétrica obtida com a mistura clarificante à base de alumínio, vezes 0,2605 menos 0,009882 vezes o P, que é o Brix, o B, né, que é o Brix do caldo. O Brix e o pol pode ser determinado pela utilização de espectrofotometria de infravermelho, após definição dessas curvas de calibração. Os laboratórios que utilizarem espectrofotometria de infravermelho próximo deverão realizar análises tecnológicas
em paralelo ao BRICS e do POL, conforme métodos tradicionais, para fazer a aferição dos resultados e ver se realmente a leitura está sendo representativa, e sempre fazer a atualização das curvas de calibração de metodologia de espectrofotométrica. Aí mostrando o espectrofotômetro novamente, né, que pode ser utilizado para determinação de POL e BRICS. O cálculo da pureza aparente do caldo. A pureza aparente do caldo ela é definida como a porcentagem de POL em relação ao BRICS, que vai ser calculada pela fórmula, né, que Q é a pureza aparente do caldo, 100 vezes S, que é o POL, dividido por B, que é o BRICS do caldo. Uma unidade industrial pode recusar, isso quando, por exemplo, tem um produtor que fornece a cana para a indústria, e ele vai vender a cana para a indústria processar, né, que pode acontecer em algumas áreas aí, em algumas usinas. E, inclusive, a qualidade da matéria-prima é usada como essas análises para pagamento da cana-de-açúcar recebida, quando tem esses casos, o produtor planta a cana e fornece para a indústria, né? Então, quando a pureza aparente for abaixo de 75, muitas vezes tem até desconto no pagamento dessa cana, né? Então, essas análises de laboratório, quando ocorre esse tipo de parceria do produtor vender a cana para a indústria, essas análises vão servir de base também para pagamento, né? Por exemplo, uma cana que está com uma pureza mais alta, um POL mais alto, pode ter acréscimos, né, para influenciar o produtor a ofertar uma matéria-prima de melhor qualidade. Análises, os cálculos dos açúcares redutores, né? Esses açúcares redutores, como eu disse, representa aí a glicose e a frutose. A fórmula de cálculo dos açúcares redutores é 3,641 menos 0,0343 vezes o Q. O Q é a pureza aparente do caldo que já foi calculado. E vai ser expresso, então, em porcentagem. Quanto maior o AR, que é o açúcar redutor do caldo, significa que está tendo uma quebra de sacarose em glicose e frutose. Isso representa em rendimentos menores dentro da indústria. Não é favorável você ter um alto índice de açúcares redutores nessa cana-de-açúcar, mas claro que sempre vai ter, mas quanto menor esse índice, melhor para o rendimento industrial. Aqui outra metodologia de determinação de açúcar redutor, que é o método Lane e Enon, que é para determinar, não só para cana, mas em determinar açúcar redutor em frutas, por exemplo. E é utilizado esse método com reação de solução Fehling, né, tratado cúprico alcalino. Eu não vou entrar muito em detalhes, tem até um link, depois quem quiser assistir, tem um vídeo falando sobre essa metodologia de determinação química, né, do açúcar redutor, esse método de Lane e Enon. A produção de açúcar, a presença da glicose e a frutose, que são açúcares redutores, ela não é desejada. Então, quanto mais alto esses índices, significa que você vai ter um rendimento na produção de açúcar mais baixo, né? Isso para a produção de açúcar. Para a produção de álcool, tem um bom aproveitamento na fermentação, mesmo tendo um índice maior de glicose e de frutose, né? A fibra da cana-de-açúcar, como eu disse, um teor alto de fibra representa aí mais dificuldade no processo de extração do caldo. Só que uma cana com baixo teor de fibra, isso representa lá no campo uma cana mais susceptível a tombamento, né? Então, tudo é o equilíbrio. A fibra da cana é calculada pela fórmula IF, onde é a fibra da cana, 0,08 vezes o PBU, que é o peso do bagaço úmido, que foi obtido lá na prensa, né, separou o bagaço do caldo, pesou esse bagaço, mais 0,876.
As unidades industriais também podem optar pela determinação direta da fibra da cana pelo método Tanimoto, que é calculado por essa outra fórmula, por essa outra equação aí, onde se usa, além do peso do bagaço úmido, peso do bagaço seco e o Brix do caldo. O bagaço ele pode ser seco em estufa de circulação forçada, né? Para calcular o coeficiente C, que ele usa na transformação do pó do caldo extraído na prensa em pó da cana, para ter a dimensão de como que está o pó na cana toda, no como todo, né? Tem que fazer o cálculo desse coeficiente, que se usa informação de fibra da cana ou o peso do bagaço úmido, o bolo úmido, né? O cálculo de açúcares redutores da cana, que a gente falou o açúcar redutor do caldo, mas tem como calcular para extrapolar para cana de açúcar, para o material completo ali, para cana, né? Se usa a fórmula que é ARC, que é o cálculo dos açúcares redutores da cana, que é igual o açúcar redutor do caldo vezes 1 menos 0,1 vezes o F é a fibra da cana, vezes o C, que é o coeficiente C, que tem a fórmula aqui de como calcular ele, que leva em consideração ou a fibra ou o peso do bagaço úmido, né? Essa fórmula aqui é o cálculo do açúcar recuperável total. Tem essas duas fórmulas, uma que vai se basear no açúcar redutor total por tonelada de cana-de-açúcar, para ter uma dimensão de como que está aquela, extrapolar o dado da amostra para a tonelada de cana colhida. Mostrando aqui a fórmula do açúcar total recuperável, né? Usando dados do pó, dados do açúcar redutor obtido. Essa aqui é os principais, por exemplo, para o pó. O que é recomendado para uma cana de açúcar? É um pó acima de 14, a pureza. O ideal é um acima de 85%. A pureza leva em consideração a relação do pó pelo Brix. O açúcar total redutor, maior que 15. Se possível, até o ideal seria até mais que isso, né? 17. A fibra, de 11 a 13. Né? Açúcar redutor, menor que 0,8. Porque esse açúcar redutor, na produção de açúcar, né, na usina, e quanto mais esse índice, menor vai ser o aproveitamento, porque o que vai se transformar em açúcar vai ser a sacarose. Então, essas determinações que a gente falou aqui, de uma forma bem superficial, né, assim, bem básica, só para vocês entenderem, são importantíssimos para ver, para dimensionar essa qualidade, como eu disse no início, para avaliar a interferência da qualidade dessa matéria-prima no rendimento industrial, na questão de perdas, né? Por exemplo, uma cana com muita fibra, isso representa perdas de sacarose que fica retido no bagaço. Então, tem tudo isso para poder ter um trabalho indústria e campo para fixar metas, para, por exemplo, fixar metas de melhor rendimento de extração, mas isso depende da qualidade de matéria-prima, para buscar ali no campo, material de cana que tem uma boa quantidade de fibra, que evita tombamento, mas interfere menos ali no processo de extração, tudo isso em forma conjunta para buscar o melhor, né, para o processo aí de material. Como a gente bem falou, indústria e área agrícola, campo, tem que trabalhar junto, essas análises que a gente falou, de pó, de ATR, de fibra, né, são importantes para essa comunicação. O açúcar, ele se perde no processo, né? Desde a colheita, como a gente falou, no corte dos comos, se perde açúcar. Perde sacarose, né? No processo de lavagem desses comos cortados, se perde açúcar. No processo de extração do caldo, ou seja, por moendo ou por difusor, se perde sacarose, né? Fica sacarose retida no bagaço. No processo de tratamento do caldo, o açúcar que fica retido ali na torta de filtro,
é perda de sacarose. Então, temos vários pontos de perdas, desde a colheita e o processo produtivo. No xarope, ali que na fabricação do açúcar, né? Ali quando se separa os cristais do açúcar desse xarope, se perde também açúcares, né? Sacarose. Então, todo o processo tem perdas. Só que o processo industrial tem que ser trabalhado de uma forma de reduzir essas perdas, né? E para vocês verem que é muito complexo tudo isso. Um pouquinho de sacarose que se perde ali no bagaço é pouco para aquela vez, mas imagina o tanto de as toneladas, as milhares de toneladas processadas numa safra. E de pouco em pouco vai tendo uma grande representatividade essa sacarose perdida, né? Essa parte de inovação, algumas eu já até falei, né, eu sempre nas aulas coloco essas inovações para dar ideias ali para o trabalho, né, vou colocando aos pouquinhos algumas inovações assim ao longo das aulas, né. Algumas delas eu já falei, só que essa eu não falei, né, da produção aí de papel a partir da palha da cana, uma indústria que foi inaugurada em 2017, o Grupo 100, que chama, o grupo, né, inaugurou em fevereiro de 2017 uma fábrica que produz papel a partir da palha da cana de açúcar. Essa fábrica está localizada nos Lençóis Paulistas, né, o município. Ela chama Fibra Resiste. E através da palha da cana se obtém a pasta celulose para a produção de papel, né? Então, como é uma região aí que tem muitas usinas próximas, muitos cultivos de cana próxima, é também uma forma de utilização da palha da cana, que a gente sabe que fica em grande quantidade lá no campo, né? Uma outra saída que a gente já até falou, a produção de etanol de segunda geração, mas também tem se buscado muitas outras soluções que sejam economicamente viáveis. Nenhuma delas é a produção de papel usando a palha da cana. Aqui vem falando mais detalhes, né? O valor pago pela venda da palha é revertido em benefícios aos produtores, por meio de produtos e serviços da Cooper Citrus, que tem essa parceria. Por exemplo, venda de fertilizantes, defensivos agrícolas, até a utilização dos produtores nas oficinas mecânicas, entre outras facilidades. Um hectare de cana, né, é capaz de produzir 16 toneladas de palha, para vocês verem que é muita quantidade, né? Então, e o tipo de papel que a Fibra Resiste, essa empresa, né, tem produzido é papel craft e papel tissu, que é usado para papel higiênico, papel toalha. Esse aqui eu já falei, né? Outra saída, que é uma inovação também de uso da palha, é a fabricação de etanol de segunda geração, o etanol 2G. Não vou entrar novamente, aqui só um fluxograma, né? Mostrando como que é esse processo. O maior obstáculo ainda de eficiência, né? Essa quebra, essa hidrólise, né? Pela ação de enzimas da celulose, para se transformar em açúcares fermentáveis, né, em açúcares simples, passíveis de fermentação. O etanol do milho é uma realidade no Brasil, que tem crescido bastante, né? Muitas usinas, algumas usinas operando só na produção de etanol de milho e outras operando tanto na produção de etanol com cana de açúcar, como matéria-prima, como milho, né? Então, isso é uma realidade que tem crescido e é uma tendência aí de aumento da produção, né, de etanol brasileiro, pois a gente tem tanto clima para cana, para cultivar a cana-de-açúcar, como o milho. E nós somos um país que se produz muito milho, né? E isso garante a nós essa possibilidade de ampliar essa produção de etanol, utilizando aí essa outra matéria-prima, que é o milho. Aqui algumas usinas, né, mas tem muito mais hoje aqui em Alibre, em São José do Rio Claro, Zimate em Campo de Julho, Porto Seguro em Jaciara, a Fiagril
Lucas de Rio Verde. Essa dedica 100% da produção para etanol de milho. E claro, tem muitas outras, né? Que tem, por exemplo, a São Francisco, em Quirinópolis, que tem implementado essa produção de etanol de milho, tá bom? Vamos continuar agora falando, o outro tópico da nossa aula de hoje é passar agora para falar dos processos industriais. A gente falou da análise da qualidade da cana, falamos da importância de se saber como que essa matéria-prima chega dentro da indústria, e passamos algumas aulas falando da produção da cana lá no campo, que é básico, né? A gente não pode deixar de lembrar de que a matéria-prima é essencial, por isso que a produção dela é essencial, por isso que tem tanta tecnologia envolvida na produção, no melhoramento genético, no controle de pragas, doenças, como isso é importante, e até o processo de colheita, né? De plantio, todas essas tecnologias são importantes porque a sacarose é produzida no campo. Não existe aí uma indústria de sacarose. A indústria, ela extrai a sacarose e faz dela o açúcar e o etanol. Então, dentro desse contexto, já que falamos aí ao longo do tempo, esses aspectos de campo, agora nós vamos falar desses aspectos industriais. A matéria-prima, ao ser utilizada, né, ela é definida a partir dos produtos de interesse. Vai produzir açúcar, vai produzir álcool e vai produzir energia. Dentro das usinas brasileiras, se produz a maioria elas são de produção desses três pontos: açúcar, álcool e energia. A energia através da queima do bagaço, que gera vapor, gerando energia, né, pelo movimento ali, que a gente vai falar dessa cogeração de energia. A energia gerada é muita energia que as usinas são autossuficientes no período da safra e também vende esse excedente, e é um excedente muito alto, né, para, por exemplo, a CEMIG aqui no estado de Minas, né. Inclusive, boa parte, na época da safra, né, da energia que abastece nossa cidade, vem, acho que é da BP, se não me engano, pelo menos era algum tempo que a gente visitou a BP, eles falaram que durante a safra, a energia gerada abastecia aí boa parte da energia usada pela nossa cidade. A matéria-prima para produzir açúcar e etanol, a gente já falou que o mais usado no Brasil para etanol é a cana, depois agora nós temos o milho, né? Nos Estados Unidos é o milho, para etanol, para o açúcar a beterraba, uma beterraba própria, né, que é rica em açúcares, né? Essa beterraba que tem aí na foto, uma beterraba coloração branca. Isso porque eles não têm clima para o cultivo da cana-de-açúcar, né? Que é uma planta de clima tropical. O sorgo também, até uma vez, alguns anos atrás, eu visitei um cultivo de milho sacarino. Milho não, sorgo sacarino. Ele tinha um maior teor de açúcar e estava fazendo algumas pesquisas no cultivo dele para a produção de etanol, inclusive. A cana, ela é a mais utilizada aqui no Brasil. A gente está falando do milho hoje, né, já em uma escala significativa, mas até pouco tempo era só produzido etanol de cana, de açúcar. E o açúcar né, no Brasil, só da cana-de-açúcar. Por que a cana? Primeiro ponto, nós temos um clima favorável para o cultivo dessa cultura. Segundo ponto, nós temos como ela é bem adaptada ao nosso clima, uma alta produção. Nós já falamos de áreas que se colhe 100 toneladas por hectare, mas vamos falar aí uma média de 80 toneladas por hectare, né? O caldo, ele é muito rico em sacarose. A gente falou disso, né, do polo ideal, mas vamos falar uma média de 17%. Um pouquinho mais, menos às vezes, sim, mas é uma boa quantidade de sacarose nesse caldo. Gera uma quantidade de bagaço de 12,5% de fibra, isso também é bem variável dependendo da matéria-prima.
tipo de cana, né? O custo de produção da cana-de-açúcar, ele compensa, né, pelos nosso clima, que favoreceu o cultivo da cana-de-açúcar, né? Hoje nós temos a colheita facilitada pela colheita mecanizada, rapidez em colheita, em transporte, e tem uma tradição, né, no nosso país, como eu disse, a cana-de-açúcar começou lá no período inicial, né, de colonização do nosso país, sendo importantíssimo, né, na geração a gente sabe que, infelizmente, usando mão de obra escrava, né, mas os donos dos engenhos tinham muita rentabilidade com a venda do açúcar, né, infelizmente, com uma mão de obra escrava. O açúcar, ele pode ser produzido, ele tem que ser produzido de fontes que tenham produção de sacarose. Então, de açúcar, beterraba. No como, né, ela tem diferentes proporções. Por exemplo, a base da cana-de-açúcar tem mais concentração de sacarose do que a parte da ponta, perto da folha. Quem já cortou ali um como de cana-de-açúcar e se alimentou dele, porque bem docinho, né, por açúcar, já deve ter observado que a parte da cana de açúcar mais próxima do solo, ela é mais adocicada que a parte próxima das folhas, porque é o processo de desenvolvimento fisiológico dessa planta e o acúmulo da sacarose sempre vai dar da base para a parte mais alta do como. Então, não é igual a teor de sacarose perto das folhas, no meio e na base da cana, né? Tem um teor de sacarose diferente pelo processo fisiológico da planta de acúmulo, né, dessa sacarose ali. Do ponto de vista industrial, o que é fibra? Né? Fibra é todo material insolúvel em água, então a parte ali rica em celulose, que é a composição que vai dar a firmeza dessa planta lá no campo, né? É a fibra. O caldo, ele é composto pela sacarose, pela frutose, pela glicose, os açúcares, né? As cinzas, materiais nitrogenados e outros, né, componentes. A fibra, ela é composta pela celulose, lignina e hemicelulose. Na cana, o teor de fibra ela depende da variedade, como eu disse. Com o melhoramento vegetal, essas canas têm um teor de fibra até maior, né? Isso reduz a eficiência de extração. O caldo, ele é composto por uma boa porcentagem de água, 70%, 80%, e os sólidos solúveis, que são avaliados ali no BRICS, né, de 20% a 30%, que esses sólidos vão incluir os açúcares e os não açúcares orgânicos e inorgânicos. Na constituição do como, nós temos a parte, a gente até estudou, né, os nós e os entrenós da cana-de-açúcar. O entrenó é a parte onde tem mais quantidade de sacarose, o caldo, né, ali, diluído, a sacarose diluída na água ali, que é armazenada no como. Aquela parte dos entrenós é onde tem a formação ali, quando você planta a cana, da raiz, e tem a gema também, que pode dar origem a uma nova planta, se você fizer o cultivo daquele como. Naquela parte do entrenó, quer dizer, do nó, ela é mais rica em fibra, 75% da constituição do nó é fibra e 25% é caldo. Na parte do entrenó, onde tem a maior quantidade de sacarose que vai ser utilizada na indústria, que representa 75% do peso da cana, 8% é fibra e 92% é caldo. Isso é uma média, né? Aqui mostrando as composições, né, de cada uma parte da cana. A cana chega lá na indústria, uma parte sólida que é a fibra, parte líquida que é o caldo, que vai ser utilizado no processo industrial, a fibra, que é o bagaço, ele vai ser usado na produção de energia, né, ser queimado, e hoje também pode ser utilizado na produção de etanol de segunda geração e outros fins.
que estão sendo estudados e alguns implementados. O caldo, boa parte dele é água, outra parte é sólidos solúveis, compostos por açúcares, não açúcares. Esses açúcares, né, sacarose, que é o mais importante, na verdade, para a produção do açúcar mesmo, açúcar, é a sacarose, né? E uma pequena quantidade, né, de glicose mais frutose, só que esse valor, ele é variável, e quanto mais demora entre o tempo de colher e processar, mais vai ocorrer processo de inversão de sacarose, e não vai existir uma cana que só tem sacarose, sempre vai ter quantidade de açúcares redutores. Mas quanto mais essa quantidade de açúcar redutor, menor aproveitamento da sacarose na produção de açúcar. E esses sólidos solúveis, tem a parte que não são açúcares, que são os sais minerais, as ceras, que vem constituindo ali a planta, que vem junto com essa parte do caldo, amido, ácidos, algumas substâncias formadoras de cor, entre diversas outras substâncias, né, que constituem esses sólidos solúveis. Essa composição, gente, ela é bem variável, né? Não existe, como a gente disse, a teor de fibra é variável, o teor de sacarose, tem o que é ideal, né? Mas não existe aquela quantidade, você colheu um talhão, todos os talhões colhidos estão lá no máximo, né? Claro que sempre se busca o melhor resultado ali da matéria-prima. Mas tem uma variação em função da variedade de cana. Ela tem uma cana que às vezes tem mais fibra que outra variedade de cana. É a época do ano que está sendo feita a colheita, o tipo de colheita, se é mecanizada, se é colheita de cana queimada, né? O tempo de transporte, tempo onde essa área de colheita é feita até chegar na indústria, até o processamento, porque pode isso influenciar no teor de açúcar redutor. As condições ambientais, se teve pouca chuva, muita chuva no ano, até a adição de vinhaça, né, nesses canaviais pode interferir no teor de açúcar desses materiais, né, dessa cana-de-açúcar. Então, vários fatores interferem nessa composição. A maturação, o ideal é sempre colher a cana no seu máximo de maturação, porque no máximo do ponto de maturação, onde ela tem o máximo de acúmulo de sacarose. Livre de matérias estranhas, né? A gente falou de palha, que é impureza vegetal, de pedra, de raízes, de solo, aí, que são impurezas minerais. Isso são fatores que vão interferir na qualidade da matéria-prima. Quanto mais demorado é a colheita e o processamento, vai ocorrer processos fermentativos naquele como, inversão de sacarose, isso causa deterioração. Processos de doença na planta e pragas na planta interferem também na qualidade. O florescimento da cana-de-açúcar, eu até falei para vocês sobre isso, né? Os materiais modernos de cana são melhorados para que tenham menos propensão a formar a inflorescência. Mas, em alguns anos, por condições ambientais, esses materiais podem florescer. Isso é ruim, porque quando a planta floresce, a planta gasta sacarose nesse processo fisiológico dela, né? Isso é ruim. Então, os materiais modernos são melhorados para que tenham menos propensão para o florescimento. Quantidade de bagaço gerado, né? O bagaço é a fibra dessa cana, né? Uma tonelada de cana processada gera em média aí, né, de 240 a 280 quilos de bagaço. Isso quando ele está com 50% de umidade, né? Esse bagaço, ele é usado, ele não é jogado fora, é de grande importância, né, para gerar ali na caldeira, né, produzir, na verdade, ele no processo de queima desse bagaço, geração de vapor, gera as turbinas e gera energia elétrica, né? Então, o bagaço, ele tem um poder calorífico alto,
e ele é muito importante, né, utilizado na produção de energia. A matéria-prima, a cana-de-açúcar, que ela tem um teor de fibra menor, vai diminuir essa quantidade de bagaço produzido, mas isso não é problema, né? Seria até melhor, só que a gente falou que o teor de fibra muito baixo na cana representa problemas de tombamento dessa cana lá no campo. Alguns conceitos importantes da gente falar quando a gente parte para esses estudos de processos industriais de produção de açúcar e álcool, né? O açúcar. O que é o açúcar? O produto final, constituído de a sacarose cristalizada, né? É claro que esses cristais de açúcar, ali no processo de produção, por exemplo, do açúcar cristal, esses cristais ainda são envolvidos com uma pequena porção do mel, que ainda envolve ele. Claro que aí para você produzir um açúcar, por exemplo, refinado, um açúcar líquido invertido, vai fazer um processo de clarificação a mais para tirar a maior quantidade desse mel que envolve os cristais. Mas o açúcar cristal, esse muito comum usado por nós, é a sacarose cristalizada que passa por um processo industrial, né? Que a gente vai falar de aquecimento desse caldo, clarificação do caldo, aquecimento, para que forme a sacarose em forma de cristais. E ela ainda está envolvida, esses cristais, com uma pequena quantidade de mel, né? Esse mel que é formado no processo de aquecimento do caldo e tal. Nós vamos falar sobre esse processo. O bagaço é a fibra, né? O resíduo fibroso, quando se extrai o caldo. O caldo absoluto é o caldo cuja composição entre todos os sólidos solúveis e toda a água da cana, e logo ali após ter sido extraído, ou pela moenda, ou pelo difusor. O caldo primário é o caldo mais rico em sacarose. Quando se fala no processo de extração por difusor, é o caldo extraído do primeiro conjunto de moendas, é caldo primário, porque ele tem uma menor quantidade de água e uma maior quantidade de sacarose, ele é mais concentrado, porque é quando o bagaço entra na moenda que sai a maior quantidade de sacarose. Depois, nas outras ternas da moenda, vai sendo extraído as quantidades ainda que estão ali embebidas no bagaço. Quando se fala de caldo primário na extração por difusor, é o caldo que é extraído na primeira parte do difusor, ele é o caldo primário. O caldo residual é o caldo que fica retido no bagaço após o processo de extração, ou por moenda, ou por difusor. Uma parte fica ainda retida, mesmo com todo o processo de extração. O caldo misto é a mistura dos caldos obtidos no processo de extração, enviado para a fabricação de açúcar. O caldo sulfitado é o caldo misto, após passar pela coluna de sulfitação, que vai ser adicionado o anidrido sulfuroso, que vai fazer parte do processo de fabricação do açúcar, né? Para clarificar esse caldo, corrigir pH. Nós vamos falar com mais detalhes depois. O caldo clarificado é o caldo que é obtido após a operação de tratamento químico e aquecimento e decantação para limpeza desse caldo. Eu não sei se vocês já viram, mas vou mostrar um vídeo daqui a pouco. Mas quem já viu extraindo garapa ali na feira, né? É o caldo, né? Na garapeira. Você vê que sai um caldo de uma coloração escura, meio esverdeada, meio amarronzada. E no processo de produção de açúcar, é feita uma clarificação para obtenção de um caldo mais claro e obtenção dos cristais ali de açúcar mais claros. Quando a gente faz, quer dizer, quando uma pessoa faz o açúcar mascavo, que é aquele açúcar que o caldo não passa por nenhum processo de clarificação, é um açúcar escuro, que todas as substâncias que dão cor àquele caldo, elas vão se manter ali no processo de fabricação, por isso que aquele açúcar é escuro, né? Não passa por nenhum processo de clarificação. Já na produção industrial do açúcar, esse caldo passa por um processo de clarificação, que
entra tanto tratamento químico, que nós vamos falar, aquecimento, decantação, e aí obtém o caldo filtrado. Embebição, o que isso significa dentro de um sistema aí de produção de açúcar e álcool? O bagaço, depois que ele passa, vamos falar pelo processo de extração por moenda. Ele passa no primeiro término da moenda, que é um conjunto de rolo compressor, que aquele bagaço vai passar para a extração do caldo. Esse bagaço, ele passa no primeiro término da moenda, a maior quantidade de açúcar foi retirada. Só que ainda tem muita sacarose presa ali na fibra. Então, depois que passa nesse primeiro término, vai ter água sendo aplicada sobre esse bagaço, e ele passa para o outro término para ir lavando, né? E nesse processo entre água adicionada e compreensão do bagaço, para tirar o máximo de sacarose. Extração é o processo que vai separar o bagaço da sacarose, né? Do caldo, que o caldo não é só sacarose, né? Como a gente viu, a maior porcentagem é água, tem outros sólidos que não são açúcares, sólidos solúveis que não são açúcar, né? A fibra é o bagaço, né? A parte insolúvel em água. Magma é a mistura de açúcar com xarope, caldo clarificado, água ou mel para ser usado no cozimento. A massa cozida é o produto resultante da concentração do xarope ou mel, constituindo de cristais de açúcar envoltos por mel. E depois que essa massa cozida, é como, né, a gente vai falar do processo ali, clarifica o caldo e esse caldo vai ser concentrado. E depois que ele está bem concentrado, vai para um sistema de centrífuga para formar os cristais de sacarose. E separar ali na centrífuga o cristal do mel, né, que é chamado de melaço, né, que envolve ali os cristais. O melaço é o mel esgotado, do qual não consegue mais extrair açúcar. Sacarose, falamos muito, né, é o açúcar útil aí para fazer o açúcar cristal, os outros tipos de açúcar, também usado no processo de fermentação, mostrando a forma dele aí, né, C12, H22O11. A torta, já ouviram falar de torta de filtro, né? Inclusive, muito usado na adubação, até dos canaviais, também vendido. A torta de filtro é vendido para donos de fazenda, para fazer adubação de outros cultivos, né? A torta de filtro, ele é um resíduo obtido da filtração do caldo. Ele é bagacinhos, né, que acompanham o caldo, que não fica retido. E nesse processo de decantação ali do caldo, na clarificação, se forma essa torta de filtro. O xarope é um produto resultante da concentração parcial do caldo. Vou passar esse vídeo, ele é um resumão, desde lá da parte de análise, vai falar um pouquinho da matéria-prima, e também do processo de produção de açúcar. Então, deixa eu só organizar aqui, que eu vou passar para vocês esse vídeo. Depois de colhida no campo, a cana-de-açúcar chega até a usina por caminhões. No parque industrial, o caminhão é pesado em uma balança que vai precisar da quantidade de cana que ele carrega. O próximo passo é a análise da quantidade de açúcar que aquela cana específica possui. Isso é feito com a retirada de uma amostra pequena do carregamento, através de sondas que podem ser oblíquas ou horizontais. A amostra da cana é direcionada a um laboratório que diagnosticará o índice de ATR, açúcares totais recuperáveis, ou seja, a quantidade efetiva de açúcar que aquela cana tem. Depois de pesada,
A cana poderá ter dois destinos distintos. Ou será encaminhada diretamente para a mesa alimentadora da usina, onde, se colhida manualmente, poderá ser lavada ou ventilada em limpeza a seco para remoção das impurezas. Ou, no caso da cana colhida mecanicamente, ela segue direto para o picador, desfilador e moenda ou difusor. Algumas usinas trabalham com pátios de recepção de cana e estocagem, onde a cana é depositada ou fica aguardando nos próprios caminhões até ser encaminhada à mesa alimentadora. Os passos seguintes consistem em preparar a cana para a extração do caldo, aumentando assim sua densidade e a capacidade de moagem. Neste processo, objetiva-se também romper as células para a liberação do caldo nelas contido. Assim, a cana é passada por um jogo de facas num processo de preparação até entrar em um desfibrador, onde cerca de 85 a 92% de suas células são rompidas, o que facilitará a extração do caldo. Constituída basicamente de fibra e caldo, o que interessa para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar é o açúcar contido na matéria-prima, que se encontra dissolvido no caldo. Portanto, o objetivo principal é extrair o máximo de caldo da cana. A extração do caldo ocorre por duas diferentes técnicas: a utilização de moendas ou difusor de cana. Nas moendas, formadas por vários ternos com dimensões diferentes, a cana é esmagada. Cada terno, ou castelo como também são conhecidos, possuem 4 rolos principais denominados rolo de entrada, rolo superior, rolo de pressão e rolo de saída. No primeiro terno, são extraídas as maiores quantidades de caldo. Depois disso, a cana é embebecida de água e passa pelos demais ternos, até que cerca de 94 a 97% de seu caldo seja extraído. O número de ternos varia de 4 a 7. Outra forma de extração do caldo é o difusor de cana, onde a extração ocorre com a ruptura das células no preparo da cana, onde se encontra a sacarose e a lavagem destas com água ou caldo da própria cana. Neste processo, os índices de extração podem chegar até a 98% do caldo retirado. Após a extração do caldo, o processo se divide em 3 diferentes estágios. De um lado, o bagaço que sobra é dirigido a uma esteira ou direcionado diretamente para as caldeiras, onde será queimado e seu vapor transformado em energia, no processo que se conhece por cogeração de energia ou bioeletricidade. As usinas brasileiras são autossuficientes em energia durante o período da safra e ainda exportam excedentes para as redes de distribuição, vendendo assim créditos de carbono em conformidade com o protocolo de Kyoto. Cada tonelada de cana processada gera em média 260 quilos de bagaço. A energia cogerada pode acionar as moendas nos processos elétricos ou o vapor utilizado para o acionamento, que transforma energia térmica em mecânica. Extraído o caldo da cana, o próximo passo será um tratamento neste caldo, objetivando a retirada de impurezas solúveis e insolúveis nele encontradas. O tratamento pode ocorrer em várias fases, desde a passagem do caldo por peneiras, força centrífuga para separar materiais sólidos do líquido, pesagem do caldo, permitindo melhor controle químico do processo e tratamento químico do caldo. Depois de tratado, o caldo pode ser encaminhado para a fabricação de açúcar ou de etanol. No primeiro caso, o caldo passa por um processo conhecido como sulfitação, que tem por objetivo inibir reações que causam formação de cor, coagulação de coloides solúveis e diminuir a viscosidade do caldo, calagem para neutralizar o pH do caldo e eliminar corantes. Enfim, o caldo é preparado para a próxima fase, a do aquecimento. Nela, o caldo é aquecido a aproximadamente 105 graus Celsius, com a finalidade de acelerar e facilitar a coagulação, aumentando a eficiência da decantação e possibilitando a degassagem do caldo. Depois de aquecido, o caldo é purificado no processo chamado decantação ou clarificação. O caldo decantado é retirado da parte superior de cada compartimento e enviado ao setor de evaporação para concentração. As impurezas sedimentadas constituem o lodo, que normalmente é retirado do decantador pelo fundo e enviado ao setor de filtração para a recuperação do açúcar nele contido. Depois, o caldo é filtrado, com o objetivo de recuperar o açúcar contido no lodo.
Na sequência, ele passa por evaporadores para ser depois cozido, cristalizado, centrifugado e secado. Depois desse processo, o açúcar, que pode então ser refinado ou ganhar outras formas, especificações, é ensacado, pesado e armazenado, até ser transportado por via rodoviária ou ferroviária. Algumas usinas comercializam o açúcar direto aos consumidores, com marcas próprias ensacadas nas próprias unidades. Após passar pelo tratamento primário de peneiramento, o caldo é submetido a um tratamento mais completo que implica na adição de caldo, aquecimento e posterior decantação, tratamento semelhante àquele utilizado na fabricação de açúcar. Livre de impurezas e devidamente esterilizado, o caldo está pronto para ser encaminhado para a fermentação, onde os açúcares são transformados em álcool. As reações ocorrem em tanques denominados tornas de fermentação. O tempo de fermentação varia de 6 a 10 horas. Ao final deste período, praticamente todo o açúcar já foi consumido, com a consequente redução da liberação de gases e multiplicação do fermento. Após a fermentação, o vinho é enviado às centrífugas para a recuperação do fermento, que é tratado novamente e utilizado para a continuidade do processo fermentativo. O excedente de fermento pode ser encaminhado para a secagem, dando origem a um novo produto, a levedura seca, que será comercializada como complemento alimentar animal ou humano como fonte de proteínas. O vinho centrifugado é encaminhado para a destilaria, processo este que se utiliza nos diferentes pontos de ebulição das diversas substâncias voláteis presentes, separando-as. A operação é realizada com auxílio de colunas distribuídas em vários troncos. Uma coluna tem por finalidade esgotar a maior quantidade possível de álcool do seu produto de fundo, que é denominado vinhaça. A vinhaça, retirada em uma proporção aproximada de 12 litros para cada litro de álcool produzido e constituída principalmente de água, sais sólidos em suspensão e solúveis, é utilizada na lavoura como fertilizante, sendo seu calor parcialmente recuperado pelo caldo em um trocador de calor. O álcool hidratado, produto final dos processos de destilação e retificação, é uma mistura binária álcool-água, que atinge um teor da ordem de 96 graus. Este álcool hidratado pode ser comercializado desta forma ou passar por um processo de desidratação, transformando-se no álcool anidro, utilizado no Brasil como aditivo à gasolina. Depois de pronto, o álcool produzido é armazenado em tanques de grande volume, situados nos parques industriais, ou mesmo embarcado em caminhões-tanques ou composições ferroviárias para ser comercializado às distribuidoras. Bom, pessoal, um resumão aí, né? Eu achei esse vídeo, como a gente não tem a possibilidade, né? Em alguns anos a gente fazia uma visita à usina, que facilitava bastante, né? A visualização de todo o processo, mas com toda essa questão de pandemia, né? Não está tendo essa possibilidade. Então, esse vídeo é um resumão de todo esse processo que a gente está estudando, de produção aí de açúcar e de álcool, né? Então, continuando, aqui nesse slide, só umas perguntinhas aí para quem estava vendo aí esse vídeo. Qual que é a proporção de média de vinhaça por litro de etanol produzido? Alguém lembra aí que foi falado no vídeo, ou já sabe, sim? Qual que é a proporção de vinhaça produzida para cada litro de etanol produzido? Outra perguntinha, vocês podem depois ir colocando aí no chat. Qual que é a média, né, de bagaço de cana gerado por tonelada de cana processada? E outra que a gente já estudou, qual que é a porcentagem hoje de etanol anidro que é misturado na gasolina, que é permitido pela nossa legislação atual?
Quem souber responder qualquer uma dessas, não escrevendo aí no chat. E depois, no finalzinho, a gente, assim que eu terminar aqui de explanar esses outros pontos, eu volto aqui para a gente relembrar ou eu ler aqui as respostas de vocês. Bom, esse aqui é um fluxograma de produção do açúcar. Nós vamos agora focar nesse... o processo para a produção de açúcar e álcool, ele vai ser idêntico, né? Até a parte aqui da extração, né? Do tratamento do caldo. E depois vão seguir caminhos diferentes, né? Lembrando que o etanol, além de ser produzido usando o caldo, também muitas usinas usam o subproduto da produção do açúcar, que é o melaço, né, na produção do etanol também, porque esse subproduto lá da produção do açúcar, que separa o cristal do mel, ele ainda é muito rico em açúcares. Então, se utiliza ele também nessa produção do etanol. Não só o caldo em si, esse é um subproduto também da produção de açúcar, que a gente vai falar depois. Então, a cana chega, ela é retirada uma amostra, analisada, na UPOL, PR, pureza, fibra, né? E essa cana vai para uma recepção. A cana queimada, quando a colheita é manual, e a gente falou que ainda em áreas com alta declividade, que a colheita mecanizada ainda não tem como ser feita, não vai ter como pela alta declividade, então ainda é feito manualmente, essa cana, o comum é ser lavada. A cana colhida crua, que é a nossa realidade aqui, na nossa região, em boa parte, né, das áreas hoje produtoras de cana-de-açúcar, ela passa por um processo de limpeza a ar, né, que até o Roger falou na última aula, né, falando aí da experiência que ele tem, dessa limpeza a ar, para retirar um pouco da palha e também das impurezas minerais. Depois que passa por esse processo de limpeza, essa cana é preparada. O que ela se prepara? Ela é cortada, né, em pedacinhos pequenos para que tenha o maior número de células rompidas, ou pincel. São nas células ali da planta, da cana-de-açúcar, que está armazenada a sacarose. Então, esse preparo é muito importante para que 85% dessas células estejam rompidas, para aumentar a eficiência de extração. A extração, ela pode ser feita, como falou no vídeo, né, pelo processo de moenda, que é formado pelos ternos de moenda. Cada terno é constituído por rolos de compreensão, que vão apertar ali o bagaço e separar o bagaço do caldo. E onde no primeiro terno é extraído o caldo mais concentrado, a sacarose. Esse bagaço sai do primeiro terno, ele passa por um processo de imbibição com água ou com caldo de cana diluído. Essa imbibição ela vai servir para aumentar a eficiência de extração da sacarose que ainda está retida no bagaço. Aí passa pelo segundo, terceiro terno, quarto, dependendo da quantidade de ternos que tem ali na moenda. E outro processo de extração é o difusor, que é um sistema de lavagem do bagaço da cana, dessa cana preparada, né, que entra ali, ela passa pela trituração, e ela entra no difusor, que esse bagaço, essa cana triturada é lavada para separar bagaço de caldo de cana, né. No final desses dois, independentemente do tipo de extração, vamos ter caldo e bagaço. Bagaço, como foi falado, é usado na geração de energia, cogeração de energia. Importante, né, que a usina, como mostrou ali, ela é autossuficiente na safra, também vende seu excedente para a operadora de energia do estado. E nós temos o caldo. Para a produção do açúcar, esse caldo ele é tratado, né? Passa por sulfitação, calagem, tudo para auxiliar ali
do processo de clarificação e também do pH adequado para melhorar as qualidades desse caldo para esse processamento. Depois que esse caldo, ele então passa por esse aquecimento, adição ali dos produtos para clarificar, ele vai para um processo de decantação, onde vai separar toda a parte de bagaço que ainda acompanhou esse caldo, de sujeira, que forma cor naquele caldo, né? E do caldo clarificado. Então, no processo de decantação, vai se obter o caldo clarificado e o lodo. O lodo, ele não é jogado fora, tá? Ele ainda tem uma grande quantidade de açúcar presente. Dessa forma, esse lodo ele volta para o processo de tratamento, onde ele é filtrado, separado ali o bagacilho que está misturado com caldo ali, para recuperar a sacarose que ainda está nesse lodo. E volta lá, esse lodo, depois de tratado, de filtrado, vai obter a torta de filtro, depois desse processo de separação do lodo do açúcar, que ainda está retido nele, tem a torta de filtro, que é usado, que vai para pátios ali para passar para o processo de, por exemplo, de compostagem, para ser um adubo importante, e obtém um caldo dessa separação que volta no processo de tratamento do caldo e vai depois obter o caldo clarificado. O caldo clarificado, ele vai passar por alguns processos para obtenção do açúcar, que é evaporação. Vocês têm que pensar, vamos falar uma linguagem aqui bem simples. Quando você vai fazer uma calda para colocar ali no pudim, você dilui o açúcar na água, mas tem um caldo, né? Vamos falar para vocês entenderem. Para você obter aquele melado, tem que ocorrer a perda de água daquele componente. Você misturou açúcar, sacarose mais água. Então, nesse processo também de cristalização, na produção do açúcar, que tem aquele caldo clarificado, ele tem muita água. Então, tem que tirar um pouco de água desse caldo. Ele passa para o processo de evaporação, depois o cozimento. Nesse cozimento, vai estar tão concentrado a sacarose, porque já teve uma grande perda de água ali pelo processo de aquecimento, né? Vai começar a formar os cristais de açúcar. Quando essa massa cozida está pronta, ela entra no sistema de centrifugação, que vai funcionar por um movimento centrífugo para a separação dos cristais do mel, que envolve esses cristais. E obtém o açúcar cristal, que é seco, importante, o processo de secagem, para evitar o desenvolvimento de micro-organismos, evitar o empedramento do açúcar, né? Se tem umidade, esse açúcar ele empedra, perde qualidade. Depois, esse açúcar pode ser vendido, transportado a granel, nos caminhões, ou ensacado em sacos de 60 quilos, ou até mesmo, como mostrou no vídeo, muitas empresas, parte desse açúcar, não é que eles vendem tudo ali em saquinhos de 5 quilos, 2 quilos, mas parte desse açúcar é produzido, muitas usinas têm a marca própria, e vendem parte dessa produção já próprio para o consumo, né? Já na forma de açúcar cristal. O açúcar cristal, ou o açúcar VHP, ou VVHP, ele pode ser utilizado no processo de produção de outros tipos de açúcar, açúcares refinados, açúcar líquido, líquido vertido, que aí é outro processo de produção, que esse açúcar vai ser diluído em água, passar por outros processos de tratamento, para clarificar e para obter açúcares mais claros e com características físicas diferentes, né? Que a gente também vai chegar no ponto de falar sobre isso. Nessa ilustração, mostra um processo de extração por moenda. Estão vendo aqui, onde está escrito aqui no número 3, moenda, né? É uma ilustração mostrando um processamento na produção de açúcar de uma usina em cana colhida inteira e queimada, tá? A cana chega inteira ali, é lavada e depois extraída na moenda, nesse sistema aqui que está sendo ilustrado. Cada uma dessas estruturas aqui da ilustração
é um terno de moenda formado por um conjunto de rolos compressores. Aí mostra aqui os aquecedores que vão concentrar, né? Antes disso tem o tratamento de caldo, né? Aquece, purifica, vai decantar aqui, né? O lodo, os filtros, né? Para separar o caldo do lodo. Aí vai para os evaporadores, câmara de cozimento, as centrífugas e o empacotamento. Em algumas usinas, uma parte é vendida em sacos de 60 quilos e uma parte fica ali para ser transportada a granel até os portos, onde parte é exportada, né? Também esse açúcar é vendido para indústrias que vão refinar esse açúcar. Tem aí depois vários usos, né? Ou vendido diretamente para o consumidor, quando essa usina vende parte, né, do açúcar já no saquinho de 2 ou 5 quilos. Essas etapas aqui a gente já falou bastante, eu não vou falar novamente, né? Chega o caminhão, pesa, tira a amostra, né? Faz análise, a gente já falou sobre todos esses pontos, faz análise dos principais indicadores de qualidade, como pó, pureza, fibra, AR, ATR. Agora vamos falar um pouquinho aqui da limpeza, né, da descarga, que essa parte falei, mas quero falar um pouco mais. Essa parte, né, tem as usinas hoje, a maioria organiza, assim, para uma forma de não ficar essa cana estocada ali, cortada por muito tempo, até porque a gente sabe que perde muita sacarose, né? Então, essa cana chega, ela é descarregada, né, para iniciar o processo de limpeza dela. Nessa imagem aqui, nessa foto, é ainda do sistema de colheita de cana inteira, chegou aqui para um processo para limpeza usando a lavagem. Para cana colhida queimada, isso é um processo que é ainda nas usinas que processam cana queimada, e era aqui na nossa região, quando era colhida assim, bastante utilizado. Aqui hoje, para cana colhida crua, essa limpeza tem sido feita a seco, né? Sem uso de água. A principal função da limpeza, ou a seco, ou a limpeza ali usando a água, é reduzir o número, os índices, né, de impurezas minerais e vegetais. Interfere no processo de produção ali do açúcar do álcool, né? No processo de limpeza seco, economizar água, né? As folhas que são tiradas ali, grande quantidade, é mais eficiente até para o processo de limpeza das impurezas vegetais, as folhas secas, as folhas verdes separadas, elas podem ser usadas tanto na caldeira, geração de energia, como para a produção de etanol de segunda geração. A eficiência de retirada das impurezas é bem variável, né? Depende da matéria-prima, de como ela chega lá dentro, né? Mais de 40% a 70%. Essa aqui é uma foto de uma câmara de fluxo de ar para limpeza a seco da cana-de-açúcar. Deixa eu ver se esse vídeo está rodando aqui. Que dá para vocês verem, né? O Roger conhece, mas deixa eu só baixar o som aqui. É muito de ruído aqui esse vídeo. Mas eu mesma nunca vi assim pessoalmente esse processo, né? Só para a gente entender um pouquinho aí. Vou baixar o áudio, porque é muito ruído. Então, a cana ela é descarregada, e ela vai passar nesse sistema que está aqui, nesse tubo aqui, com fluxo de ar, para realizar a retirada aí de impurezas, né, como palha, e também uma quantidade aí de impurezas minerais, né. Aí a cana, hoje colhida
cortada, né, picadinha nessas colhedoras que estão sendo utilizadas aí atualmente. Só que junto com esses comos vem muita palha, né, palha seca, folha verde, né, palmito, vem junto. Então, esse sistema a seco para reduzir essas impurezas uma porcentagem razoável, porque se entra toda essa palha lá dentro do sistema, vai reduzir muito a eficiência de extração da sacarose, né? Então, aí no sistema de esteira, vai conduzindo essa cana recepcionada na usina para esse sistema de limpeza a seco. Lá dentro, os cômodos, né, eles vão sendo movimentados e com uma ação de ar, dentro dessa câmara aí, vai separando o cômodo de palha, né, e também de impurezas minerais, uma quantidade. Claro que não é 100%, como vocês viram, a eficiência, né, depende muito de como essa matéria-prima chega, também do funcionamento desse sistema. Mostrando ela por fora, mas daqui a pouco vai mostrar por dentro o funcionamento desse processo de limpeza aí. Mostrando mais detalhes, né, do sistema descarregando aí a cana no sistema de esteira. Agora vai mostrar assim lá o funcionamento interno da cana a seco aí. E aí mostrando, né, que vai se movimentando e com um sistema de ar vai separando, como a palha é mais leve, vai separando a palha, né? E dessas aqui mostrando onde saindo a palha com terra, né, junto, separando essas impurezas minerais e vegetais dos cômodos. Uma quantidade boa, né, de palha e também solo, né, que vem junto com esses cômodos colhidos. Bom, deu para vocês terem uma ideia, mas geral, né, de como funciona esse sistema, né, de limpeza a seco. Essa palha mais terra, ela é transportada, né, como vocês viram, no sistema de esteira. Tem um separador de terra, aí o picador da palha. Essa palha ela pode ser utilizada tanto nas caldeiras, como também se a usina tiver ali um setor de produção de etanol de segunda geração, essa palha pode ser usada para esse sistema, né? Ou, como aí mostra, ela já cai nesse sistema aqui, separa da terra, da palha, ela é transportada para as caldeiras, para geração de energia, né? Depois da limpeza, então, essa cana ela é encaminhada para o setor que vai preparar essa cana para extração do caldo. Dessa forma,
essa etapa de preparação da cana, ela é conduzida, né, para um sistema ali de esteira, que vai funcionar, são facas, um sistema de faca niveladora para ajustar a altura ali da cana, uma faca de alta capacidade para preparar essa cana, desfibrar ela em pedaços bem pequenos, né? E o ideal é que, após esse processo de preparo da cana, tem aí, no mínimo, 85% de células rompidas, open cell, né? Que isso vai facilitar o processo de separar bagaço do caldo ali, ou pelo sistema de moenda ou por difusão. Mostrando um desfibrador aí de cana, né? Manutenção, sistema de facas rotativas. A cana, depois de preparada, ela é transferida para um transportador de borracha. Nesse transportador, ele tem um eletroímã para tirar, por exemplo, acaba indo, às vezes, desprendendo uma parte metálica ali da colhedora ou do próprio sistema de esteira. E esse eletroímã é para tirar qualquer impureza metálica, para evitar danos nos equipamentos ali e acidentes dentro da usina, por esses pedaços metálicos que podem ter vindo junto ali com a cana. Esse transportador, ele vai alimentar a moenda ou o difusor, dependendo do sistema de extração, né? A cana preparada, ela é lançada sobre uma bica vertical, que ela é chamada de chute Donnelly, e é essa bica que ela vai garantir a densidade ideal de cana preparada que está alimentando o primeiro terno de moenda, no sistema de moenda, né? O nível de cana permitirá controlar a velocidade do transportador da correia de borracha. Então, aqui, falando da extração do caldo por moenda. A cana lá que foi preparada, triturada, ela vem para o sistema de esteira. Tem, como eu disse para vocês, um ímã para tirar impurezas aí. Um metal que, se chegar aqui nos ternos da moenda, vai estragar os rolos compressores, né? Então, por isso que é importante. E aí tem essa bica, a chute Donnelly, que ela vai regular a quantidade de cana preparada que vai chegar no primeiro terno de moenda. Isso falando do sistema de extração por moenda, né? O sistema de moenda, né? Aqui mostrando uma foto da bica vertical chute Donnelly, que ela vai regular, então, a quantidade de cana chegando no primeiro terno de moenda. E agora nós vamos, depois dessa cana preparada, então, aí nós temos dois sistemas de extração. A gente vai falar desses sistemas separadamente, né? Sistema de extração por moenda e sistema de extração do caldo por difusor. O moenda ainda é utilizado em muitas usinas no Brasil e foi o primeiro sistema lá, se a gente voltar na parte histórica, é o sistema antigo, né? Onde a cana é passada por um sistema de compreensão por rolos para extrair o caldo, separar o caldo do bagaço. É o sistema básico ali, se a gente for, a grosso modo, falar, de quando você vai ali na feira, eles usam para extrair a garapa, que a gente chama, né? Claro que é um sistema muito maior, mas é aquele sistema de compreensão do como para separar caldo de bagaço. Então, é o sistema de moenda. O difusor é um sistema mais novo, né, assim, já muito utilizado também por muitas usinas. Tem usina que trabalha com os dois sistemas, outras só com difusor ou só com moenda ainda. É um sistema aí, os dois têm o mesmo objetivo, né, separar bagaço do caldo. Aqui só mostrando, né, para ilustrar, né, lá nas fazendas dos senhores de engenho, o sistema de moenda era utilizado e com muitas ultração animal ou humanos, né, rodando ali os ternos da moenda, que eram feitos de madeira, muitos desses ternos, né, mostrando o passo a passo, né, ou alguns até tocado, né, por cursos de águas, tipo uma
vocês estão vendo aqui uma roda d'água, né? Pela movimentação da água, movimentava a moenda, né? Para a extração do caldo, e esse caldo era cozido, formando o açúcar, né? Concentrando a sacarose ali, e depois ele era vendido, né, para países aí da Europa, gerando muito dinheiro para esses senhores de engenho, né? Então, nessa ilustração que vocês viram aqui, essa moenda era movimentada pelos cursos de água, né? Nessa roda aí de madeira, pela velocidade das águas, mas também alguns usavam animais para movimentar essas moendas e até mesmo humanos, né? Como nesse caso aqui, força humana, mostrando, infelizmente, o trabalho escravo, né? A extração, então, ela é um processo físico, como eu disse, separar caldo de bagaço, né? A moagem, ela funciona nesse processo de extração mecânica, né? Onde os rolos da moenda vão, por força mecânica, separar, extrair o caldo do bagaço. O processo de fusão, ele é uma operação, na verdade, de lixiviação, de lavagem, onde a água de lavagem é menos concentrada que o bagaço, que está rico em sacarose, então, por essa diferença de concentração de sacarose, vai lavando esse bagaço. Os processos mais antigos, como vocês viram na ilustração anterior, a moagem era feita de cana inteira, e ainda perdia mais sacarose que ficava no bagaço do que hoje no processo, onde tem o preparo desse pomo, né, ele é triturado, tendo maior número de células abertas ou pincel, isso aumenta a eficiência de extração, do que quando você faz esse processo de extração em cana inteira. Então, como eu disse, importantíssima a preparação da cana, a trituração, para garantir, no mínimo, 85% de células rompidas, né, onde está ali armazenada a sacarose. Estou mostrando aqui um corte tridimensional de um tecido da planta de cana, para vocês verem aqui as células de estocagem de sacarose, a administração, né? Então, o processo de preparo da cana, trituração, ela tem a função de romper aí o máximo possível das células onde estão armazenadas a sacarose, para facilitar esse processo de extração de sacarose. Nós vamos falar desses dois processos, tá? Só que na próxima, semana que vem é prova, né? Na outra semana, de como que é esse processo de extração por moenda e como é esse processo de extração por difusor. Falando das diferenças, de como que é conduzido essa extração. Então, primeiro, nós vamos falar da extração por moenda, que são a moenda é formada por esse conjunto de ternos, né? E cada terno por um conjunto de rolos compressores, né? Deixa eu só mostrar aqui a estrutura básica, né? Isso aqui é um terno quer dizer, uma moenda formada por 4 ternos. Cada terno é um conjunto aqui de rolos compressores, né? E esses rolos compressores, cada um tem uma função, onde cada um tem essa função para pressionar essa cana preparada, né, triturada, para tirar a sacarose que está presente ali, ligado na fibra da cana, né? Um terno de moenda, que é um conjunto desses rolos, ele é formado basicamente de rolo de pressão, rolo superior, rolo de entrada, rolo de saída, e que tem a saída para o caldo e para o bagaço. Então, passou por um terno, esse bagaço ele é embebido em água ou ele é embebido em caldo mais diluído, né, com caldo com menor quantidade de sacarose, vai embeber esse bagaço e ele vai para o próximo terno e faz o mesmo processo para se retirar o máximo de sacarose que está ali inserido nesse bagaço, tá? Aqui só a ilustração, chegando a cana preparada, né? Passa pelo conjunto de ternos, onde vai separando o caldo da segunda compressão, da terceira, e aqui o processo de imbibição, né? Onde auxilia nessa separação de bagaço do caldo da cana-de-açúcar.
Mas nós vamos ver com mais detalhes, então, na outra semana após a prova, tá? Aí vocês me perguntam, professora, o que vai ser o conteúdo da prova? É todo o conteúdo que nós vimos até hoje, tá, pessoal? Tá no Class, a de hoje eu vou pôr daqui a pouquinho lá o material. A questão hoje de frequência, né, da aula de hoje. Vou colocar uma sabatina bem tranquilinha lá para vocês, sobre o assunto de hoje, valendo frequência e nota. E vocês, então, para a prova da semana que vem, vão poder usar todo o material que está disponível. Faça uma prova, eu vou dar algumas instruções lá, explicar, mas façam com atenção, façam uma boa avaliação, por mais que seja, é uma avaliação de pesquisa, mas façam com atenção para ser um momento de aprendizado, né? A gente conhece toda essa dinâmica de estudo remoto, nas pequenas atividades que a gente vai fazer, a gente precisa ter ali dedicação para buscar o mais conhecimento, porque não é, querendo ou não, não é o melhor estilo aí de ensino, né? Roger respondeu aqui. Vamos ver as perguntinhas que eu tinha feito. Eu tinha perguntado, né? Quantos litros de vinhaça são gerados para cada litro de etanol? Ele falou de 10 a 13, isso mesmo. É para vocês verem quanta vinhaça é gerada nessa produção, né? Porque quando quando passa para o processo de fermentação, tem uma grande quantidade de água e vai produzir uma grande quantidade ali de água misturada com etanol. No processo de destilar, então gera dessa separação para 1 litro de etanol gerado de 10 a 13 litros de vinhaça, isso mesmo. O bagaço, para cada tonelada, é isso mesmo, de cerca de 260 quilos por tonelada de cana processada. E o percentual de etanol hoje adicionado na gasolina é esse mesmo, 27%. O etanol anidro, né, que é o etanol puro, com alta porcentagem de álcool, baixíssima quantidade, é praticamente etanol puro. Diferentemente do etanol hidratado, que é usado diretamente no tanque, que ele tem ainda uma quantidade de água ali misturada, né? A gente vai falar sobre esses processos também. Muito bem, Roger. Obrigada aí pela participação. Obrigada a todos aí por estar participando, assistindo a aula. Mas vocês têm algum questionamento, algum ponto que vocês desejam falar